Empresas chinesas podem se livrar de até US$ 1 trilhão da dívida americana num curto ou médio prazo, segundo um artigo da Bloomberg. Então, essa aqui foi uma análise de uma empresa chamada Eurozone SLJ Capital, que fez uma análise de o que aconteceria se tivesse uma reversão do carry trade, né, que a gente vem falando bastante nesse podcast, que foi feito pelo Japão, foi super conhecido quando deu aquele problema todo na bolsa, mas que teria impactos maiores ainda sendo feitos pela China, caso isso ocorra. Então, segundo essa análise dessa empresa, o maior risco que não está sendo calculado nesse momento é que a China também tem uma posição muito grande de carry trade e que, se você reverter essa posição e fazer esse capital voltar para a China, você criaria como se fosse uma avalanche, e esse efeito faria o yuan se valorizar bastante em relação ao dólar, então eu prevejo uma valorização de até 10% caso isso ocorra. Só que é claro que a China, por outro lado, ela tem uma série de interesses pelo yuan, pela estratégia que ela tem de longo prazo de ser uma força exportadora cada vez maior para poder movimentar a sua economia. Então é importante ela manter um controle do yuan. Então isso não seria muito bem-vindo caso você tenha um yuan forte demais, e a China com certeza faria algum tipo de intervenção para fazer com que a valorização fosse algo em torno de 5% a no máximo 10%. Então a teoria que foi descrita ali no segundo artigo funcionaria da seguinte forma: empresas chinesas elas acabaram fazendo mais de 2 trilhões de investimentos em instrumento em dólares depois da pandemia, aproveitando juros mais baixos na China e também uma moeda desvalorizada para poder justamente fazer a mesma coisa que o Japão fez, né? Investir em vários instrumentos como bonds, na bolsa, entre vários outros instrumentos, mas denominados em dólares. Essa é a grande questão. Só que aí, ao você ter uma expectativa e uma certeza que agora, a partir de agora, nós teremos os cortes de juros do Fed, todo o contexto muda. Então, a atratividade desses investimentos também seria reduzida e parte desses 2 trilhões voltaria para a China. E isso, obviamente, criaria uma série de impactos, né? Porque aí se trata de um valor simplesmente imenso que consegue movimentar toda a bolsa e também os mercados de câmbio ao redor do mundo, inclusive o Brasil, obviamente. Então, só que, segundo o CEO da empresa, né, que é o Jen, ele prevê que o Fed vai acabar fazendo cortes mais profundos do que as pessoas imaginam. Então, um conceito é quando você vê um soft landing, onde você tem ali um corte de 0,25, depois vai para outro, depois você faz 0,05, mas segundo ele não acredita que isso ocorra. Ele até tem uma certa base, se você analisa o histórico das recessões americanas, do fato de que o Fed acaba fazendo cortes muito mais fortes do que o esperado. Vamos ver. Mas se você acredita no soft landing, esse cenário já seria um pouco mais distante, porque seria uma coisa mais gradativa, certo? Então, sem falar que a China, nesse exato momento, ela vive um processo deflacionário. Então, não somente as ações vêm caindo, mas também o real estate caiu bastante, né? O mercado imobiliário. Então, isso vem criando uma força deflacionária sem contar com todo o comércio interno da China que está bem aquém do esperado. Então é por isso que a China tem uma estratégia muito mais forte na questão de exportação e na questão da sua balança comercial ser cada vez mais positiva, cada vez mais expansiva, cada vez mais forte. Então, se você parar para pensar por esse lado, mesmo que a China mesmo que o Fed faça um corte, a China, justamente por conta dessa situação que está acontecendo, já vem fazendo uma série de cortes que são mais profundos e mais rápidos do que o próprio Fed. Ninguém esperou o Fed. O Fed está sendo literalmente o último da jogada. Então, ao fazer isso, o gap entre os juros chineses do Banco Central da China e o do Fed vem aumentando cada vez mais, deixando essa posição até mais interessante. Então, assim, se você, num caso que seria até um contraponto, né, o que está sendo dito por esse artigo da Bloomberg, né, ou até essa análise, se houver um soft landing, você mesmo que o Fed comece a fazer os seus cortes, que sejam mais graduais,
você não vai necessariamente fazer o capital fugir imediatamente. Só se você fizer cortes bastante profundos, aí sim você pode ver um movimento mais brusco, onde o capital vai começar a fugir desses mercados e procurar outros tipos de mercados, talvez mercados emergentes, né? Nunca se sabe. Como acabou acontecendo com o próprio Japão, que refletiu temporariamente no real, né? Ele estava ali, o dólar em relação ao real estava 5,75 no momento, e 5,72, alguma coisa assim, e aí caiu para 5,50, 5,40, que vem se estabilizando mais ou menos até o momento que eu estou gravando o podcast. Então pode ser que um movimento desse acabe fazendo a mesma coisa, né? Tanto para o Japão quanto a China. Pode ser que os dois movimentos aconteçam. Então vai ser muito interessante a gente ver qual que é o movimento desses mercados a partir do momento em que o Fed de fato confirmar o seu primeiro corte, que está prometido, pelo menos até então, né, o entendimento do mercado, que esse corte aconteça em setembro, na próxima reunião do FOMC. Então, apesar de você ter um efeito bastante impactante caso isso ocorra na parte chinesa, né, do carry trade, o que a gente chama de unwind do carry trade chinês, você realmente teria que ter uma intervenção mais rápida. Então, a história prevê que isso pode acontecer com uma alta probabilidade, né, com uma probabilidade um pouco maior do que um soft landing, né, que provavelmente, apesar de a gente sempre falar isso, que não aconteceu de fato na história, pelo menos não vem se mostrando ser algo factível quando você analisa as últimas recessões. Então é realmente interessante a gente ver qual tipo de corte que vai ser feito. Então eu ficaria de olho em várias coisas para que você mesmo possa fazer a sua análise macroeconômica. Então vamos ver como é que os países vão se comportar após o primeiro corte do Fed, principalmente pelo fato de que o Japão tem uma reunião logo em seguida. Então o Fed vai fazer alguma coisa, o Japão provavelmente não vai se mexer, ou vai cortar, ou vai subir, né? Provavelmente ele vai querer subir, talvez só em dezembro, talvez ele acelere isso, não se sabe. E vamos ver o que a China vai fazer depois desse corte também. E eu ficaria bastante de olho não somente no grau de corte, então vai ser 0,25, vai ser 0,5, vai ser 0,75, vai ser profundo, está se prometendo mais cortes no futuro, ou vai ser uma coisa mais gradual? E o que vai acontecer a partir daí? Eu olharia para o Yuan e para o Iene para justamente ver qual que é o apetite, né? Assim a gente tem alguns indicadores para entender para onde vai essa liquidez do mundo. Então, o mais interessante é que, caso você tenha uma venda muito grande desses títulos, você, obviamente, aumenta as narrativas. A China está se livrando de mais de 1 trilhão da dívida americana. Provavelmente você viu esse título e já pensou na cabeça, morte do dólar, né? O dólar já acabou. Mas é isso que é importante você entender, os motivos pelos quais você pode estar, entre aspas, se livrando de um título. Às vezes você faz isso porque quer, às vezes você faz isso porque você não quer, principalmente quando falta liquidez de dólares. Não parece ser o problema dessa vez, o dólar está mais líquido, nós estamos num momento em que a liquidez vem aumentando, tanto que você vê isso refletindo nos mercados de ações, continua subindo, algumas instabilidades, mas ele continua alto, você continua tendo um DXY do dólar mais baixo, né? Então agora cada vez mais a narrativa de um dólar mais fraco vai trazendo um certo alívio, né, para os mercados mundiais. Isso vai permitir com que esse capital busque até coisas até mais arriscadas. Pode ser que mercados emergentes, como o Brasil, por exemplo, possam ser beneficiados. Sempre que tem uma liquidez adicional, digamos assim, quando você sai um pouco desse eixo somente Estados Unidos, quando você tem muito medo no mercado, você acaba criando oportunidades para outros mercados aproveitarem um pouco dessa liquidez, principalmente quando eles têm juros bastante altos, como é o caso do Brasil hoje. Então, por incrível que pareça, né? Juros altos no Brasil podem acabar criando um mini milkshake que pode ajudar a fazer o dólar aliviar um pouco, somente se essas condições que eu falei aconteçam. Percebe como tem muito mais peças que podem se movimentar, que podem fazer com que isso influencie a sua vida no próprio Brasil. Então é isso que eu queria dar como ferramenta aqui para você poder analisar. Vamos ver como é que a China continua se comportando, os juros da China, como é que todos os países vão se comportar a partir dos cortes do Fed prometidos agora em setembro.